Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Ederson César e nesse vídeo vamos dar continuidade à parte um sobre o estudo de equação. A parte um vai aparecer aqui no card. Se você ainda não assistiu, clica aqui para você assistir a primeira parte do estudo de equação. Essa primeira parte nós tratamos da sentença matemática, do reconhecimento de uma equação e da transformação da linguagem escrita para a linguagem matemática, através de símbolos, de uma equação. Nessa parte 2, vamos ver um pouquinho sobre conjunto universo, conjunto solução, raiz de uma equação. Então fique comigo aí até o final desse vídeo, que logo após a vinheta vamos de parte 2 do estudo de equação. Então, até já! Conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Consideremos as seguintes situações. A primeira situação. Qual dos elementos do conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Somente esses elementos, somente esses números. Então, qual dos elementos do conjunto A podemos substituir a letra x para tornar a igualdade x mais 3 igual a 8, para tornar verdadeira? Então, na parte 1, nós vimos que uma sentença matemática, para que ela seja equação, ela tem que ter o sinal de igualdade e tem que ter um valor desconhecido. E esse valor desconhecido, ele é representado pela incógnita. E a incógnita numa equação é a letra x, y, z, w, t, qualquer letra que a gente desejar ou qualquer letra que o problema nos traz. O conjunto A, nesse caso, ele é chamado de conjunto universo. Porque qual é o papel do conjunto universo? O papel do conjunto universo é verificar qual desses números que pertencem ao conjunto que podem ser colocados, substituídos no lugar da letra, no lugar da incógnita. Então, aqui para nós, o conjunto universo é igual a A. Bem, como foi dito no enunciado, qual elemento de 1 a 6 que pertence ao conjunto A que a gente pode substituir no lugar de x para que essa igualdade x mais 3 seja verdadeira? Então, o que a gente vai fazer? Então, quando x for igual a 1, o que acarreta? Acarreta, então, que 1 mais 3 igual a 8. Isso é uma igualdade que não é verdadeira, porque 1 mais 3 é 4. 4 igual a 8, 4 igual a 8 é falso. Com isso, vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é o 2. Então, quando x for igual a 2, o que acontece na equação? Então, no lugar do x, vamos substituir por 2. 2 mais 3 igual a 8. Acontece que essa igualdade não se tornou verdadeira, porque 2 mais 3 dá 5. E 5 não é 8. 5 não é 8, portanto, ao substituirmos aí no lugar do x a incógnita, né? Ao substituirmos a incógnita, que no caso é x, por 2, a igualdade não prevaleceu, a igualdade não é verdadeira, né? Com isso,
Passamos para o terceiro elemento, onde x é igual a 3. O que acontece na equação no lugar de x? 3 mais 3 igual a 8. Acontece que 3 mais 3 é 6 e 6 também não é 8. Como 6 também não é 8, é falso. A igualdade entre os dois membros da equação não prevalece. Vamos para o quarto elemento, onde x vai valer agora 4. Perceba que os valores que estamos atribuindo a x são os elementos do conjunto A, que é o nosso conjunto universo. Observe que nós não começamos com 0 e também não vamos substituir o x por 7. Porque 0 e 7 não pertencem ao conjunto universo, não pertencem ao conjunto A. Então, agora x valendo 4. Substituindo aí na equação x, agora vale 4. 4 mais 3 igual a 8. 8 é o valor que está no segundo membro da equação, acarretando aí que 4 mais 3 é 7. 7 igual a 8, a igualdade não prevalece. Também é falso. O próximo elemento é x igual a 5. Então, x igual a 5. Substituindo, então, no lugar de x por 5, 5 mais 3 igual a 8, que está no segundo membro. 5 mais 3 é 8. 8 é igual a 8. Temos aqui que a igualdade prevaleceu. Isso é verdade. Observe que, ao fazermos a verificação para o elemento 6, x igual a 6, substituindo no lugar de x por 6, 6 mais 3 tem que ser 8, porém, 6 mais 3 é 9, e 9 não é 8. Logo, essa igualdade não prevalece, é falsa. Observe aqui que somente quando x for igual a 5, a igualdade prevalece. A igualdade prevalece. Com isso, o que a gente conclui? Conclui que o 5 é a solução dessa equação. Tranquilo? É claro que o conjunto universo, nesse primeiro caso, tem poucos elementos, né? Então, a gente testa para todos. E é óbvio que, para encontrarmos a solução ou a raiz de uma equação, tem métodos algébricos. A gente não vai precisar testar todos os elementos do conjunto universo. Imagine se a gente tiver que testar para o conjunto universo dos números naturais. São infinitos elementos. Então, o trabalho ele fica humanamente impossível, por isso que tem técnicas de resolução de equação. Tá? Mas nessa primeira situação, é para você verificar aí que nós podemos substituir um valor no lugar da letra x e esse valor ele tem que pertencer ao conjunto universo da equação. Ok? Como eu disse anteriormente, nós não testamos o zero, porque o zero não pertence ao conjunto A, e também não testamos o 7, porque o 7 também não pertence ao conjunto universo A. Tranquilo? Então aqui só foi verdade quando x é igual a 5, como 5 pertence ao conjunto universo. A solução para essa equação
x mais 3 igual a 8, só pode ser o 5. Segunda situação, problema. Qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade 4x igual a 24? Observe agora que nessa segunda situação problema não trouxe um conjunto numérico como no anterior. Disse que o conjunto numérico A de elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui diz qual é o número. Tá torto demais, né? Vamos tentar melhorar. Qual é o número natural? Então, o conjunto universo que a gente vai trabalhar essa equação é o conjunto N. O conjunto universo é o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, que é o que está pedindo aqui no enunciado. Porém, como eu disse anteriormente, como é que eu vou testar todos os números naturais no lugar de x para encontrar o valor que torna essa igualdade verdadeira? Então, a gente vai restringir, a gente vai pegar alguns elementos do conjunto N. Então, por exemplo, vamos verificar aqui. Deixa eu aumentar aqui a caneta. Como x só pode ser números naturais, se x for 0, por exemplo, 0 vezes 4 é 0. 0 igual a 24. Isso não é verdade. 1. 1 vezes 4, 4. 4 não é 24. Tá vendo? Vamos testar aí, por exemplo, se x for igual a 5. Perceba que 5 é um número natural. O elemento 5 pertence ao conjunto dos números naturais, que é o nosso conjunto universo para essa equação. Então, o que vai acontecer? 4 vezes o x. O x vale 5, igual a 24. Porém, 4 vezes 5 é 20. 20 igual a 24. Isso aqui não é verdade. Ou seja, para x igual a 5, lembrando que 5 pertence ao conjunto universo e o nosso conjunto universo é o conjunto dos números naturais, é falso. Por que é falso? Porque 20 não é a mesma coisa que 24. E nesse caso, a igualdade ela tem que prevalecer. Então, se x igual a 5 não funcionou, x igual a 6. Por que 6? Porque 6 é um número natural. Então, 4 vezes o 6 igual a 24. Acarreta aí, então, que 4 vezes 6 ou 6 vezes 4, 6, 12, 18, 24. 24 é igual a 24. Observe mais uma vez que a igualdade prevaleceu. É verdade quando o x for igual a 6. Lembrando que 6 é um número natural, pertence então ao conjunto universo dessa equação, 4x igual a 24. Com isso, a raiz da equação é 6. A solução, dessa equação é o 6, porque o 6 é o único número natural que torna a igualdade verdadeira. Nenhum outro mais. Observe que a gente testou o 0, testou o 1. 1 vezes 4. O 1 no lugar do x. 1 vezes 4, 4.
e 4 não é 24. Somente para x igual a 6 que a igualdade se torna verdadeira. Tranquilo? Vamos aí para o nosso próximo slide. Terceira situação, problema. Qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra y para tornar verdadeira a sentença dada pela igualdade y mais 3 igual a menos 7? Percebe que essa sentença ela é uma equação porque tem o sinal de igualdade e tem a letra, a incógnita, que é um valor desconhecido. Então, essa sentença ela é uma equação. Como disse, qual é o número inteiro? Então, o valor que essa letra y pode ser, pode assumir, pode ser substituída, somente número inteiro. Então, o nosso conjunto universo é o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Todos os números negativos, o zero, e todos os números positivos. Da mesma forma que o conjunto N dos números naturais é um conjunto numérico infinito, o conjunto Z também é um conjunto numérico infinito. Então, não tenho como testar todos os números inteiros aqui no lugar de y para verificar qual é o único valor inteiro que vai tornar a igualdade verdadeira. Então, sabendo que essa letra y só pode ser substituído por números inteiros, eu vou pegar valores subconjunto, né? Vai pegar um subconjunto do z, um pedacinho do z, para a gente substituir e fazer o teste aqui. Então, vamos testar, por exemplo, um valor positivo, ok? Um valor positivo. Se y for igual a 10, por exemplo, 10. Se x for 10, aliás, se y for 10, no lugar do y entra o 10, 10 mais 3 igual a menos 7. Mas só que 10 mais 3 é 13. Ou mais 13, né? E 13 não é menos 7. Isso acarreta que essa igualdade é falsa, porque 13 não é menos 7. Então, pegamos um valor positivo, vamos pegar o zero. Está mais que claro que o zero também não vai satisfazer a igualdade. Então, quando y for 0, 0 mais 3, 0 mais 3, igual aí a menos 7. É claro que 0 mais 3 é 3, e 3 não é menos 7. A igualdade não prevaleceu, portanto, é falso. Bom, pegamos um valor positivo, pegamos o zero, agora vamos pegar um valor negativo para y. Por exemplo, menos y igual a menos 4. Por exemplo, menos 4. Então, no lugar do y, o menos 4, mais 3, igual a menos 7. Menos 4 mais 3, como é que funciona isso? É como se eu devo 4 e só tenho 3 para poder pagar. Então, se eu devo 4 e só tenho 3 para poder pagar, eu vou ficar devendo 1. Opa! Menos 1 não é menos 7. A igualdade não prevaleceu. A sentença é falsa. Porém, o que a gente já descobriu? Para que nós tenhamos aqui dos dois lados da equação
valores negativos, o y vai ter que ser um valor negativo. Então, vamos verificar, por exemplo, o y igual a menos 10. O y valendo menos 10, no lugar do y, então, substituímos por menos 10. Menos 10 mais 3 tem que ser igual a menos 7. Acarretando aí, da mesma forma que para y igual a menos 4, vai funcionar da mesma forma para y igual a menos 10. Devo 10, pago 3, vou continuar devendo 7. E aí chegamos à igualdade verdadeira. Logo, 7, aliás, menos 7 é igual a menos 7 nos dois membros da equação. Com isso, o único número inteiro que torna verdadeira a sentença y mais 3 igual a menos 7 é para o y igual a menos 10. Não tem outro número inteiro que vai tornar essa igualdade verdadeira. Somente y igual a menos 10. Nenhum outro número. Então, o que a gente diz? Que o menos 10 é a raiz da equação. Que o menos 10 é a solução da equação. Tranquilo? Bom, agora vamos para a definição. Conjunto universo, pelo que a gente pôde observar, deixa eu só, isso, conjunto universo, aumentar a caneta aqui, conjunto universo, pelos exemplos dados, verifica-se que para cada equação devemos estabelecer um conjunto de números, um conjunto numérico, formado por todos os valores pelas quais a incógnita, ou seja, a letra que está na equação, poderá ser substituída. Esse conjunto é chamado de conjunto universo da equação e representamos pela letra U, U de universo. Tranquilo? Conjunto solução. O conjunto S é formado pelos elementos de U. No caso, nos exemplos que a gente viu anteriormente, só tinha um elemento para o conjunto solução, porque a equação é do primeiro grau, então ela admite uma única solução, uma única raiz. Então, o conjunto S é formado pelos elementos de U que satisfazem a equação. Ou seja, satisfazer a equação é tornar aquela igualdade que a gente viu nos 3 exemplos anteriores, nas 3 situações problema, tornar a igualdade verdadeira. Ou seja, os números que tornam a igualdade verdadeira formam o conjunto solução. Voltando lá no primeiro exemplo, então concluímos o quê? Que o conjunto solução para essa equação x mais 3 igual a 8 é o 5. É o 5. Não coube aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Vou colocar aqui. Então, o conjunto solução é o elemento 5. Por que é o elemento 5? Porque o 5 pertence ao conjunto A. Ele está aqui. O conjunto A é o conjunto universo. E pela definição que a gente viu no slide, para satisfazer a essa equação, substituímos no lugar da letra os elementos do conjunto universo. O número desse conjunto universo que torna a igualdade verdadeira, ele é a raiz ou a solução da equação. Com isso, temos
o conjunto solução da equação, que é o elemento que torna a igualdade verdadeira. Então, na segunda situação problema, o valor que torna a igualdade verdadeira foi x igual a 6. Observe que 6 é um número natural e o conjunto dos números naturais é o conjunto universo. Com isso, o 6 é raiz da equação, porque tornou a igualdade verdadeira. Logo, o conjunto solução da equação é o número 6. E no terceiro exemplo, o único valor que tornou a igualdade verdadeira foi o y igual a menos 10. Então, o elemento menos 10, o número menos 10, é um número inteiro. O conjunto dos números inteiros é o nosso conjunto universo. Com isso, a solução para essa equação é o menos 10. Tranquilo? Bom, no quarto exemplo, observe que as três situações problemas apresentadas, as três nos deram a raiz da equação, ou seja, o número que torna a igualdade entre o primeiro membro e o segundo membro da equação verdadeira, tá? Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Porque a gente tem que observar o conjunto universo que estamos trabalhando. Então, observe aqui o quarto exemplo, a quarta situação problema. Qual é o conjunto solução? Ou seja, está querendo saber aquele S da equação x menos 1/3 igual a zero, sendo que U é igual a Z. Então, Z, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelo zero, todos os números negativos, até menos infinito, né? Todos os números positivos, todos os números que são positivos, até mais infinito. Zero, todos os números negativos e todos os números positivos. Mas observe que na equação x menos 1/3, 1/3 é uma fração, né? Igual a zero, não tem número fracionário aqui no conjunto dos números inteiros. Porque numa reta numérica, por exemplo, eles são chamados de pontos isolados. Observe que se eu tenho a reta numérica inteira, eu tenho aqui o ponto 0 e o ponto menos 1. São pontos isolados, porque entre 0 e menos 1, eu não tenho nenhum outro número que seja inteiro, ok? Então, o conjunto Z não tem fração e não tem número decimal, ok? Logo, o que acontece? Como aqui só vai tornar a igualdade verdadeira para mais 1/3, porque mais 1/3 menos 1/3 dá zero. Tá? Se eu tenho 1/3 e eu perdi, gastei, sumiu esse menos 1/3 aqui, eu fico com zero. Zero igual a zero, ok? Então, somente a igualdade prevalecerá para x igual a mais 1/3. Mas o que acontece? Como mais 1/3 não pertence ao símbolo, não pertence a Z, que Z medonho, meu Deus. Z. Mais ou menos. Mais ou menos esse Z. Z tá muito feio.
Acho que assim tá melhorzinho. Z. Como mais um terço não pertence a Z, e o conjunto universo que nós estamos trabalhando é o conjunto dos números inteiros, mais um terço não é inteiro. Então, essa igualdade, essa sentença, essa equação, ela não tem solução. Não tem solução em Z. Não tem solução. Não tem solução em Z. E aí a gente diz que a solução ela é vazia. Ok? Solução vazia. É lógico que a câmera está atrapalhando ali. Deixa eu tirar daqui. Isso, vou colocar aqui em cima. Solução é vazia. Não tem solução inteira. Ok? Como verificar? Tá, beleza. Uma observação. Se o, que é o conjunto universo, se o conjunto universo fosse o conjunto dos números racionais, o conjunto Q, tá? Aí sim acarreta para essa igualdade, para que x, o valor que a gente substituir o x para tornar a igualdade verdadeira, igual aconteceu aqui, somente para mais um terço. Como a fração é um número racional, no conjunto universo dos racionais, aí a solução é o mais um terço. Tranquilo? Por isso que o conjunto universo é importante de ser verificado no início da resolução do problema. Em Z, não tem solução inteira, porque mais um terço não é um número inteiro. Agora, se o conjunto universo fosse o conjunto dos racionais, aí sim a solução seria a fração mais um terço. Tranquilo? Pois bem, vamos para o próximo slide. Como verificar se um número dado é ou não raiz de uma equação? Então, ó, veja, como vamos resolver a questão a seguir? Observe que tem o cachorro do vizinho que está latindo. Pronto, parou. É o cachorro pet, tá? Não é o vizinho que é cachorro, não, pelo amor de Deus. Então, veja como resolvemos a questão a seguir. Nós temos aqui 7x menos 6 igual a 3x menos 26. Então, 7x menos 6 igual a 3x menos 26. É claro que a gente tem antes do igual o primeiro membro da equação e depois do igual a gente tem o segundo membro. O segundo membro da equação. E aí é dado o número menos 5. Como o exercício não nos dá o conjunto universo, fica subentendido que esse menos 5 pertence ao conjunto universo. Ok? E aí vamos fazer o seguinte. No lugar da letra X, vamos colocar o menos 5. Então, 7. No lugar da letra X, entra o menos 5. Observe que eu já coloquei entre parênteses, porque nós temos aqui uma multiplicação. 7x é a mesma coisa que 7 vezes x.
Então, menos 6 igual. No lugar do x no segundo membro, nós também vamos substituir por menos 5. E a mesma coisa, 3x é a mesma coisa que 3 vezes x, que vai ser agora a mesma coisa que 3 vezes menos 5. Com isso, continuando aqui, menos 26. Então, observe que foi dado o menos 5, que é o número que a gente deseja verificar se é ou não a raiz da equação, a solução para a equação. Tá? Então, no lugar do x, substituímos por esse número. E é lógico que no primeiro caso aqui está errado, né, professor Ederson? Não é menos 1, é menos 5. Menos 5. Deixa eu ajustar aqui, isso. Menos 5. Agora, minha gente, na expressão no primeiro membro, vamos efetuar a multiplicação. Então, mais com menos, na regra de sinais, os sinais são diferentes. E quando os sinais são diferentes, fica menos. 7 vezes 5 é 35. 35 menos 6. A mesma coisa vamos fazer no segundo membro. Primeiro a multiplicação. Então, mais com menos, sinais diferentes, continua menos. 3 vezes 5 dá 15. E o menos 26, que já é da equação. Então, agora, vamos verificar os valores do primeiro membro e do segundo membro. Se a igualdade prevalecer, concluímos que menos 5 é solução, é raiz da equação. Então, 35 menos 6 vai dar, aliás, menos 35 com menos 6 é como se eu tivesse duas dívidas. Na verdade, eu tenho, né? Duas dívidas. Se eu devo 35 e devo 6, eu vou continuar devendo, como se eu tivesse dois empréstimos, e eu vou somar agora a minha dívida. 35 mais 6 dá 41. Para que o menos 5 seja a raiz da equação, o segundo membro também tem que dar 41. Então, olha no segundo membro. Eu devo 15, devo 26, eu tenho duas dívidas. Então, se eu tenho duas dívidas, eu vou continuar devendo 15 mais 26. Então, olha só, 20, 30, 36. 36 com 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Observe que a igualdade aqui, ó, ela prevaleceu. Menos 41 é igual a menos 41, e isso é verdade. Logo, o que a gente conclui? Logo, o que a gente conclui? Que menos 5 é raiz da equação. É raiz da equação. Com isso, solução igual a menos 5. Tranquilo? Então, quando substituirmos o valor dado no lugar da incógnita e a igualdade entre os valores dos dois membros prevalecer, significa que o número é raiz, é a solução da equação. Caso tenha dado valores diferentes nos dois membros da equação, por exemplo, menos 41 e menos 40. Menos 41 não é menos 40. A igualdade não prevaleceu. Logo, não é raiz, não é solução. Ok? Uma observação. Essa igualdade, ela só vai prevalecer para a raiz, para o número que é a solução da equação. Nesse caso, somente o menos 5 torna essa igualdade verdadeira. Nenhum outro número faz com que essa igualdade prevaleça. Ok? O próximo, verifique se o 2, que é um número natural, né? Número inteiro, número racional também, claro.
é raiz da equação t ao quadrado mais 2t igual a 5 menos 4t. Então, olha só. No primeiro membro da equação, temos aqui o primeiro membro e temos o segundo membro. É claro que no primeiro membro da equação tem a expressão t ao quadrado mais 2t. T ao quadrado mais 2t. E no segundo membro da equação é o 5 menos 4t. E aí foi dado para nós para verificarmos se o 2 é raiz. Então, no lugar da letra t, vamos substituir por 2. No lugar da letra t, vamos substituir por 2. Deixa eu pegar a borracha aqui, caneta, beleza. Então, no primeiro t aqui, está sendo elevado ao quadrado, mais... Opa, esse mais ficou muito grande, deixa eu apagar aqui. Mais 2t. E lembra, 2t é a mesma coisa que 2 vezes t, que é a mesma coisa agora, depois de substituirmos o valor por 2 vezes 2. Igual a 5 menos 4t é a mesma coisa que 4 vezes t, que é a mesma coisa agora que 4 vezes 2. Bom, vamos fazer aqui a potência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Mais, multiplicando aqui, 2 vezes 2 é 4. Então, temos no primeiro membro 4 mais 4. O 5 no segundo membro a gente copia. Menos 4 vezes 2 vai dar 8. No primeiro membro, então, 4 mais 4 é 8. Igual a 5 menos 8 é menos 3. Ou seja, eu devo 8, só tenho 5. O 5 aqui é um número positivo. Só tenho 5 para pagar. Então, eu vou ficar devendo 8. Observe que é falsa essa igualdade. Por que é falsa? Porque 8 ou mais 8 não é igual a menos 3. Ou seja, para t valendo 2, a igualdade não prevaleceu. Então, o que a gente conclui? Logo, 2 não é raiz. Não é a raiz da equação. Tá? Não é raiz. Por que não é raiz da equação? Porque ao substituirmos no lugar da letra t pelo número que a gente verificou que é o 2, a igualdade não prevaleceu. Tranquilo? Então, pega o número que você deseja verificar se é ou não raiz da equação e no lugar da letra substitui pelo número dado para ser raiz ou solução da equação. Essa igualdade ela tem que ser verdadeira, ela tem que prevalecer. Do modo que ficou aqui, 8 igual a menos 3 é falso. Então, o 2 não é raiz da equação. Próximo slide. Quais dos números está usando? Olha só, está usando no plural. Então, pode ser que tenha mais de um número aqui dessa sequência que torne essa igualdade verdadeira. Então, quais dos números dados abaixo são raízes da equação y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0? Então, observe que o primeiro membro da equação é o y ao quadrado menos y menos 6. O segundo membro é 0. Então, no segundo membro, a gente não vai substituir por nenhum desses valores no segundo membro, somente no primeiro. E a igualdade que tem que prevalecer é 0 igual a 0.
Então, o que a gente vai fazer? O conjunto universo é formado por esses elementos aqui, desse retângulo, né? Posso dizer assim, em azul, né? Esses números em branco, a -1, -2, 0, mais 2 e mais 3 é o conjunto universo que a gente está trabalhando essa equação. Então, eu vou substituir cada número desse na equação, um de cada vez, tá? Então, quando y for igual a -1. Então, quando y for igual a -1, eu já vou substituir no lugar da letrinha y, vou colocar entre parênteses, porque o número é negativo e eu tenho uma potência aqui. Vou colocar essa potência em azul, só por uma questão de destaque da substituição, tá? Menos, observe de novo que a gente vai colocar entre parênteses, porque eu vou ter que fazer regrinha de sinais para eliminação de parênteses. Depois vem o -6. Vem o -6 e isso tem que dar 0, que é o valor que está no segundo membro. Então, -1 ao quadrado, pela propriedade da potenciação, quando o expoente é par, o resultado fica sempre positivo. Então, 1 ao quadrado é 1, porque é 1 vezes 1. Aqui, comparando os sinais, na multiplicação, na eliminação de parênteses, na divisão, quando os sinais são iguais, é sempre mais. É sempre mais. O -6 igual a 0. Isso acarreta que mais 1 vai dar mais 2. Mais 2 menos 6 dá -4. -4 igual a 0. Temos aqui que a igualdade não prevaleceu. É falso. -4 não é 0. Agora a gente vai para o próximo número, o -2. Então, y igual a -2. Vamos substituir já na equação entre parênteses, porque o número é negativo, -2 elevado ao quadrado, menos, substituindo aqui a letra y por -2, de novo entre parênteses por causa da regra de sinais, -6 igual a 0. Como eu disse anteriormente, na potenciação cujo expoente é 2, expoente é par, o resultado fica positivo. Agora, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Da mesma forma que aqui em cima os sinais são iguais, vai dar mais. Mais 2. -6 igual a 0. Então, acompanhe comigo aqui. Mais 4 com mais 2 dá mais 6. Mais 6 menos 6 dá 0. Que 0 feio, meu Deus do céu. De novo. Mais 4 com mais 2 dá mais 6. Mais 6 menos 6 dá 0. 0 é igual a 0. Então, perceba que essa igualdade, ela prevaleceu. Isso aqui é verdade. Não está cabendo ali porque eu estou com a câmera na frente. Então, essa igualdade, ela é verdadeira. O que a gente conclui, então? Que o -2, ele é uma das raízes da equação. Como está no plural, pode ser que tenhamos aí outro número que seja a solução para a equação. Então, deixa só eu aumentar o slide aqui. Isso. Agora, vamos testar o 0. O 0, então, no lugar do y, vamos colocar 0.
O zero ainda dá para a gente fazer nesse slide. Ó. Y valendo zero. O que vai acontecer? 0 ao quadrado, que é zero. 0 menos 6 tem que ser igual a zero. Olha só, 0 ao quadrado é zero. 0 menos 0 é zero. 0 menos 6 é menos 6. E essa igualdade aqui, ela não prevalece. Isso aqui é falso. Falso. Quando y for zero, a igualdade não prevalece, como prevaleceu aqui para y igual a menos 2. Então, até agora, somente o menos 2 é a nossa solução. Então, agora vamos testar para o mais 2. Mais 2. Quando y for igual a mais 2, já substituindo na equação, o mais 2 ao quadrado, observe que agora eu não preciso colocar parênteses, tá? Nesse caso, não preciso nem colocar o sinalzinho. Menos, porque aqui a expressão é menos y e menos 6. Então, vou colocar aqui, vou trocar a cor, mais 2. Só por uma questão de padrão, né? Só para não sair da padronização do negócio. Vou colocar mais 2 aqui entre parênteses, porém não é obrigado, como eu já disse. Menos 6, e vai ter que ser igual a zero. Bom, expoente par sempre positivo, 2 ao quadrado é 4. Os sinais são diferentes, então dá menos. E o menos 6 igual a zero. Acompanhe comigo aqui, ó. 4 mais 4. Gasto 2, eu fico com 2. Então, aqui vai ficar mais 2. Mais 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 igual a zero. Essa igualdade não prevalece. É falso. Se não prevaleceu, significa que mais 2 não é a raiz da equação dada. O próximo número é o mais 3. Então, o mais 3 no lugar do y igual a mais 3. Já substituindo no lugar da letra y, vamos ter aí, ó, mais 3, que vai estar elevado ao quadrado, menos o mais 3 no lugar da letrinha y, menos o 6. Isso tem que dar zero. Bom, mais 3 ao quadrado continua positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Os sinais aqui são diferentes. Menos 3 menos 6 igual a zero. Observe agora. Se eu tenho 9 e eu perco 3, gasto 3, eu vou ficar com mais 6. Mais 6 menos 6 dá zero. Agora, uma observação. E se eu começar pelos valores que são negativos? Se eu tenho duas dívidas, eu mantenho o meu sinal de dívida e eu somo as minhas dívidas. 3 mais 6 dá 9. Então, eu tenho uma dívida de 9. Observe agora que se eu tenho 9 e eu gasto, eu perco esse 9, eu fico com 0. 0 igual a 0 e a gente conclui que essa igualdade também é verdadeira quando y for mais 3. Com isso, para a equação dada inicialmente, temos duas soluções, duas raízes. Com isso, a solução para a equação dada a solução é o número menos 2 e o número mais
3. Observe que menos 2 e mais 3 pertencem ao conjunto universo que foi dado. Somente o menos 2 tornou a igualdade verdadeira, juntamente com o mais 3, também tornando a igualdade verdadeira. Com isso, o que a gente conclui? Que a solução na verdade, a solução são os números menos 2 e mais 3. As raízes são menos 2 e mais 3. Tranquilo? Muito fácil, muito tranquilo. Bem, então hoje a gente viu nessa parte 2 o que é conjunto solução, o que é raiz, né, de uma equação, como que eu verifico se um número dado é ou não a raiz da equação. Basta a gente pegar aquele número, substituir no lugar da letrinha, da incógnita e fazer a conta da expressão numérica presente aí nos dois membros da equação. Se a igualdade numérica prevalecer entre o primeiro membro e o segundo membro, significa que o número é raiz, é solução de uma equação. Beleza? Espero que você tenha entendido essa aula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo que eu vou ter o prazer em responder. É claro que na próxima aula a gente vai aprender os métodos para resolver uma equação polinomial do primeiro grau. Então fique comigo aí. No próximo vídeo a gente já vai ver como resolver essas equações. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu e até mais. Um abraço.